Se você sente que está vivendo uma vida muito abaixo do que realmente poderia viver, isso não é azar. E também não é falta de inteligência, nem falta de oportunidade. Porque, se a gente for honesto, você já viu pessoas menos capazes do que você indo mais longe. Então o problema não está aí. Na maioria das vezes, o que falta é algo mais silencioso, algo que quase ninguém gosta de encarar. A ausência de um desejo ardente. E isso dói de admitir. Porque, no fundo, você sabe que poderia ganhar mais. Sabe que poderia ter mais controle sobre o próprio tempo, mais liberdade para escolher, menos medo de dizer não. Mas mesmo sabendo disso, você continua onde está. E aqui começa o conflito que quase ninguém fala. Você quer mudar de vida, mas não quer abrir mão da segurança limitada que construiu. Não porque ela é boa, mas porque ela é previsível. É aquele salário que não sobra, mas cai todo mês. É aquela rotina que cansa, mas você já conhece. É aquela vida que não empolga, mas também não assusta. E o ser humano tem uma habilidade perigosa. Ele se adapta. Você se adapta ao desconforto, se adapta ao pouco, se adapta a viver aquém do que poderia. E aí surge a armadilha. Você diz que quer liberdade, mas teme o preço que ela cobra. Responsabilidade, incerteza, decisão. Porque liberdade não vem com manual. Ela exige escolha diária, exige assumir risco, exige parar de culpar o sistema, o tempo, a falta de sorte. Enquanto esse conflito não é resolvido, a vida entra em modo automático. Você acorda, cumpre obrigações, espera o fim de semana, repete. Os dias passam, as semanas se confundem, e, sem perceber, você começa a sentir algo estranho. Não é tristeza profunda, é pior. É a sensação constante de estar atrasado na própria vida. Como se estivesse vivendo um rascunho, enquanto a versão real de você ficasse sempre para depois. E é exatamente aqui que o desejo ardente entra, não como motivação barata, mas como ruptura. Porque quando o desejo é fraco, qualquer desculpa convence. Mas quando o desejo é ardente, continuar do jeito que está se torna insuportável. E isso muda tudo. Tem algo importante aqui que quase todo mundo ignora. Quando Napoleão Hill fala de desejo ardente, ele não está falando de ambição exagerada, nem de ganância, nem de querer ficar rico. Ele está falando de um ponto interno de decisão. Porque até esse ponto existir, a pessoa pode estudar, planejar, assistir vídeos, ler livros e mesmo assim continuar exatamente no mesmo lugar. Hill percebeu isso depois de anos observando pessoas bem-sucedidas. E foi Andrew Carnegie quem deixou isso claro para ele. Carnegie não começou com dinheiro, não começou com um plano detalhado, não começou com segurança. Ele começou com uma decisão silenciosa. Uma vida comum não é aceitável para mim. E isso muda tudo. Porque quando essa decisão acontece, a mente passa a trabalhar de outra forma. As escolhas ficam mais claras, as distrações perdem força, o tempo começa a ser levado a sério. Antes disso, a pessoa vive em modo de teste. Testa ideias, testa caminhos, testa possibilidades, mas não se compromete com nenhuma. E é por isso que tanta gente passa anos dizendo: eu ainda estou me preparando. Preparando para quê? Para quando? Hill percebeu que o desejo ardente não surge depois da confiança, ele surge antes. A confiança vem depois, a clareza vem depois, a estratégia vem depois. Primeiro, vem a decisão interna de que continuar do jeito que está simplesmente não é mais uma opção. E esse é o ponto que separa quem muda de vida de quem passa a vida inteira se explicando. Não é inteligência, não é sorte, não é oportunidade, é decisão. Enquanto isso não acontece, qualquer plano parece pesado, qualquer esforço parece exagerado, qualquer risco parece grande demais. Mas quando o desejo se torna ardente, o medo não desaparece, ele só deixa de mandar. E esse é o verdadeiro começo. Agora, observe como isso se manifesta hoje, de forma silenciosa,
quase invisível. Uma pessoa comum, emprego fixo, salário previsível, vida controlada. À noite, consome vídeos, cursos, conteúdos sobre sucesso, dinheiro e liberdade. Se sente motivada por alguns minutos, faz anotações, salva ideias, mas no dia seguinte nada muda. Não porque ela não sabe o que fazer, mas porque nunca decidiu quem precisa se tornar. A consequência não vem rápido, ela vem devagar. Anos passam, as escolhas ficam mais curtas, os riscos parecem maiores e o arrependimento chega quando o tempo já não permite recomeços fáceis. Existe um momento específico em que algo muda, por dentro. Não é um evento externo, não é uma grande oportunidade, não é alguém aparecendo para salvar. É um ponto interno. Até ali, continuar como está ainda parece suportável. Desconfortável, mas conhecido. Limitado, mas previsível. E por isso, a pessoa fica. Mas chega um momento em que esse desconforto deixa de ser neutro. A rotina começa a pesar mais, a repetição começa a incomodar, a sensação de estar adiando a própria vida fica difícil de ignorar. É quando continuar dói. Não de forma dramática, mas de forma constante. É um incômodo que não some com distração, não passa com descanso, não se resolve com mais informação. E então acontece a virada. O medo de mudar continua ali, a insegurança continua ali, a dúvida também. Mas, pela primeira vez, elas não são maiores que o incômodo de ficar. Nesse ponto, algo importante acontece. A pessoa para de perguntar, e se der errado? E começa a pensar, e se eu não fizer nada? Essa mudança parece pequena, mas ela redefine tudo, porque a decisão deixa de ser emocional e passa a ser existencial. Não é mais sobre ganhar mais dinheiro, ou ter mais tempo, ou provar algo para alguém. É sobre não aceitar mais uma vida que não representa quem você sente que é. Esse é o verdadeiro começo. Não quando tudo está claro, não quando o medo some, mas quando continuar do jeito que está se torna inaceitável. É aí que o desejo deixa de ser uma ideia e se transforma em direção. Depois que esse ponto interno é alcançado, não acontece uma revolução externa imediata. A vida não muda de um dia para o outro. O medo não desaparece. Os problemas continuam ali. O que muda primeiro é mais sutil. A pessoa para de se tratar como alguém que talvez mude um dia. Ela começa a se tratar como alguém que já decidiu. E isso altera pequenas coisas que quase ninguém percebe. O tempo começa a ser levado a sério. Não de forma rígida, mas de forma consciente. Algumas distrações perdem o apelo. Algumas conversas deixam de fazer sentido. Alguns hábitos passam a incomodar, não porque viraram errados, mas porque não combinam mais com a direção escolhida. A primeira decisão prática raramente é algo grandioso. Às vezes é dizer não. Às vezes é parar de adiar. Às vezes é escolher um único caminho e aceitar que os outros ficarão de fora. E isso o assusta, porque escolher um caminho significa abandonar a ilusão de que tudo ainda é possível. Mas essa ilusão tem um custo alto. Ela mantém a pessoa ocupada, mas sem avanço. Depois da virada, a pessoa não tenta mais abraçar tudo. Ela começa a filtrar, não porque ficou mais confiante, mas porque ficou mais clara. E clareza é mais poderosa do que motivação. Nesse ponto, as ações deixam de ser aleatórias e passam a obedecer uma lógica interna. Ainda existe dúvida, ainda existe medo, mas agora existe algo mais forte: direção. Depois da decisão, muita gente acha que vem a empolgação constante. Não vem. Na maioria dos dias, não existe motivação. Existe rotina. E é aqui que quase todo mundo se perde. Porque disciplina não se parece com força. Ela se parece com constância. É fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando não dá resultado imediato.
mesmo quando parece pequeno demais. A disciplina que transforma não é barulhenta. Ela é silenciosa. Ela não precisa de anúncios. Não precisa de reconhecimento. Não precisa nem de certeza. Ela só precisa de repetição. E repetição cria identidade. Aos poucos, a pessoa deixa de se perguntar: será que isso vai dar certo? E começa a agir como alguém para quem aquele caminho já faz parte da vida. Não porque ficou fácil, mas porque ficou normal. Esse é um ponto importante. Quando algo se torna normal, ele deixa de exigir energia emocional para acontecer. É assim que hábitos se formam. É assim que competências crescem. É assim que resultados aparecem. Quem espera entusiasmo, vive de picos. Quem constrói disciplina, vive de progresso. E isso muda tudo. Porque agora, a mudança não depende mais de sentir vontade. Ela depende apenas de continuar. Depois que a disciplina começa a se formar, surge outro teste silencioso: o teste do tempo. Porque resultado real raramente aparece rápido, e isso não é um defeito do processo, é uma proteção. O tempo filtra quem só estava empolgado, filtra quem queria validação rápida, filtra quem confundiu desejo com impulso. Muita gente desiste não porque estava no caminho errado, mas porque esperava sinais cedo demais. Esperava reconhecimento, esperava retorno imediato, esperava alguma confirmação externa de que estava valendo a pena. Mas crescimento verdadeiro quase sempre acontece no invisível primeiro. Enquanto nada parece estar mudando, algo está sendo construído. Capacidade, resistência, clareza. É nesse período que a maioria abandona. Não por falta de talento, mas por impaciência. Existe uma ansiedade moderna de querer encurtar tudo, pular etapas, acelerar processos, forçar resultados. Só que o tempo não pode ser enganado. Ele cobra o percurso. E quem entende isso para de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Passa a medir progresso não só por resultados externos, mas por consistência interna. Estou fazendo mesmo quando é chato? Estou continuando mesmo sem aplauso? Estou me tornando alguém mais estável? Essas perguntas dizem mais do que qualquer número momentâneo. A paciência estratégica não é passividade, é permanência. É continuar quando ainda não é visível. É sustentar a decisão tempo suficiente para que ela crie raízes. E quando cria, os resultados aparecem de forma quase inevitável. Existe um detalhe simples que muda completamente o jogo. Desejo que não é definido vira ruído mental. A pessoa quer mudar de vida, quer ganhar mais, quer ter liberdade, mas não consegue explicar exatamente o que isso significa. E a mente não trabalha com abstrações. Ela trabalha com imagens claras. Quando tudo é genérico, qualquer caminho parece bom, e nenhum se sustenta. Definir o que se quer não é limitar possibilidades, é dar direção. Quanto dinheiro exatamente? Em quanto tempo? Como esse dinheiro se traduz em vida real? Mais tempo para quê? Liberdade para fazer o quê? Como seria um dia comum nessa vida? Essas perguntas não são burocráticas, elas são organizadoras. Elas tiram o desejo do campo da fantasia e trazem para o campo da decisão. E quando isso acontece, algo curioso surge. A mente começa a filtrar automaticamente. O que não conversa com esse objetivo perde força. O que aproxima ganha prioridade. Não porque alguém está se forçando, mas porque agora existe um norte. Clareza não elimina dificuldade, mas elimina desperdício. Ela impede que energia seja espalhada em 1000 direções diferentes. E isso, sozinho, já muda muito. Toda escolha real cobra um preço. Não existe desejo sem custo. Não existe mudança limpa. Não existe caminho sem renúncia. O problema é que muita gente quer o resultado sem encarar o preço. Quer liberdade, mas não quer abrir mão de conforto. Quer autonomia, mas não quer lidar com incerteza. Quer crescimento, mas não quer passar pelo desconforto inicial. Aceitar o preço não torna o caminho fácil, mas torna ele mais leve, porque quando o custo é esperado, ele deixa de ser um choque.
Tempo vai ser exigido, energia vai ser drenada, algumas relações vão mudar, alguns hábitos vão precisar ficar para trás. Isso não é punição, é troca. Toda vida diferente exige escolhas diferentes. E quando a pessoa aceita isso com maturidade, algo importante acontece. Ela para de se sentir injustiçada, para de achar que está difícil demais, para de negociar consigo mesma, não porque virou fria, mas porque ficou consciente. Aceitar o preço é o que transforma desejo em compromisso. Sem isso, qualquer obstáculo vira desculpa. Com isso, obstáculos viram parte do caminho. No fim, isso nunca foi só sobre dinheiro, trabalho ou sucesso. Sempre foi sobre identidade, sobre a pessoa que você decide ser quando ninguém está olhando, sobre o tipo de adulto que você escolhe se tornar quando percebe que ninguém vai te salvar. Desejo ardente não é empolgação, é clareza. É acordar sabendo qual dor você está disposto a enfrentar e qual você não aceita mais viver. Quem não decide é decidido pela rotina, pelo medo, pelo tempo. E o tempo não negocia. Se esse conteúdo fez sentido para você, não como motivação, mas como espelho, se inscreve no canal. Avalia esse vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem ainda está preso no automático. Aqui, a gente não vende atalhos, a gente constrói princípios. Princípios que não quebram quando o entusiasmo acaba. Princípios inquebráveis.